Olá, vamos hoje para a aula C7 e ela está dividida em duas partes. Eu falei para vocês na aula síncrona da última segunda que eu preferi deslocar esse assunto do modo menor, que estava inicialmente previsto para a aula 15, para essa aula, porque a densidade de coisas novas que a gente viu na aula 15 já era alta. Então me pareceu mais estratégico mesmo. Então a gente fala sobre isso na primeira parte da aula. Na segunda parte da aula, pensando inclusive no trabalho de vocês, a gente vai falar sobre cadência, sobre análise articulatória do ponto de vista harmônico formal dos corais de Bach, que vai servir já para vocês começarem a pensar na estrutura harmônico-formal do coral que vocês vão escrever para o trabalho final, para o trabalho 1. E a gente vai falar também sobre o trabalho 2, algumas ideias aí, enfim, para vocês pensarem sobre esse trabalho, tá? A aula está estruturada assim, uma breve introdução, nós vamos falar sobre essa escala menor, que é um dos graus alterados dela, o contexto e do uso dessas alterações, a subdominante e os outros acordes que surgem com essas alterações, quer dizer, todas as notas, todos os acordes que têm nota Fá e Sol vão poder ter algum tipo de variante, né? E as inversões e dobramentos, enfim, algumas observações sobre como é, enfim, o que é mais comum com relação a acordes menores e em modo menor, né? Tonalidade menor. A gente está estruturando a aula de hoje, então, em torno desse item 6 do livro do Delamotte, né, que é o Minor Mode, e isso antecipa algo que nós vamos tratar mais para frente, no item 11 do capítulo 2 também. Tá? Bom, qual que é a particularidade principal da escala menor, do modo menor? A escala menor ela apresenta, então, essas notas 6 e 7, que podem ocorrer tanto sem nenhuma alteração, e aí eu tenho uma sexta e uma sétima menores, em Lá menor, o Fá e o Sol, ou elas podem estar elevadas, eu posso ter um Fá sustenido, um Sol sustenido, também nesse exemplo. Né? Isso surge, historicamente, de experiências relacionadas à música ficta e ao final do Renascimento, que enfim, pela qual, né, os compositores e cantores da época tentavam reproduzir no campo menor, enfim, nos modos menores, né, dórico, eólio, enfim, características típicas das cadências maiores. Bom, o que isso gera, né? A gente vai ter acordes variados, quer dizer, todos os acordes que têm Fá e Sol vão poder ter algum tipo de variante. A gente vai ter especificidades com relação a como se articulam esses acordes entre si e especificidades do tratamento das vozes quando elas realizam as notas 6 e 7 da escala. Então é uma coisa ao mesmo tempo vertical e horizontal, quer dizer, eu posso pensar em como que eu tramo esses acordes entre eles de uma maneira estilisticamente coerente com o estilo desse período, né? Enfim, com esse gênero e estilo específico, que é o coral homofônico luterano barroco, do barroco tardio. Bem, sobre a escala menor, eu acho que vale a pena essa citação do Delamotte, que ele diz, né, que não faz o menor sentido prático, não tem nenhuma utilidade a tripartição para se pensar num campo, no modo menor tonal, tá certo? Não para se pensar em modo eólio ou frígio, ou sei lá. Mas não faz sentido pensar em 3 escalas. Não existe uma escala menor natural, uma escala menor harmônica ou pura e uma escala menor melódica.
que existe, talvez, bom, menor melódico existe, e aí que é a questão. O que a gente tem de fato, são 9 notas. Né? Uma escala que tem 7 notas, mas 2 delas podem ter mais 2 alterações, então a gente tem 9 notas no total. Bom, em contextos instrumentais, como é que essas 2 notas podem ocorrer? A gente pode ter, de fato, né, algo que se assemelharia a isso que se chama de modo menor harmônico, que é o salto entre um Fá B quadro e um Sol sustenido abaixo dele. Então a gente tem, né, no final musical é famoso, né? Esse tari, né, que é muito expressivo, ele é expressivo, mas é muito típico da música instrumental. E por que ele é tão expressivo? Porque ele figura melodicamente uma estrutura harmônica que é esse 7º grau diminuto com sétima, ou a dominante sem fundamental com sétima e nona, né? A gente pode pensar num Mi, Sol sustenido, Si, Ré, Fá, sem o Mi. E eu tenho então 2 trítonos, Sol sustenido Lá, Sol sustenido Ré, indo para Lá do Dó, e Si, Fá, indo para Dó, Mi. Então isso é muito, né? Voltando mais uma vez a ideia de desejos semitonais, estão todos aí, né? Quer dizer, a gente tem várias tensões aí nesse acorde. Mas vamos ver, de fato, como é que isso acontece do ponto de vista melódico escalar, né? De maneira geral, toda vez que eu tiver para uma voz um movimento descendente, passando, né, pela primeira, sétima e sexta nota, eu vou utilizar as notas naturais. É o caso aqui, nesse Lá, Sol, Fá, Mi, né? A gente vai ter sem nenhuma alteração. E o Lá vai para o Sol naturalmente vai para Fá e vai para Mi. Tá? Quer dizer, é uma tendência que essa condução seja respeitada. No sentido ascendente é o oposto. Eu vou ter o Fá sustenido que vai para o Sol sustenido que vai para lá. Quer dizer, eu posso pensar, na verdade, que a origem disso começa no Sol sustenido como sensível e eu teria, sem alteração aqui, uma segunda aumentada, o que seria estranho do ponto de vista melódico, né? Então, convencionou-se fazer essa passagem entre a quinta nota da escala e a primeira, quer dizer, a fundamental da dominante e a fundamental da tônica, são notas importantes, né? Essas alterações. Bem, então, desculpem, tem ainda a questão da bordadura inferior de Lá e a bordadura superior de Fá. Então, bordadoras inferiores em torno de 1 tenderão a utilizar, né? Quer dizer, tenderão de uma maneira educada, utilizarão a 7ª nota elevada e a mesma coisa para a bordadura superior em torno da fundamental da dominante. Né? Mi, Fá, Mi, utiliza-se o Fá natural. Tá? Então, a sensível inferior de Lá e a sensível superior de Mi. Bem, essas regras elas podem ser eventualmente contrariadas em 2 situações. A primeira é se eu tenho uma dominante, que ela está sustentada aqui em 2 tempos, né, nesse exemplo, coral 37, e aí eu tenho uma voz que se movimenta descendentemente, passando por essas notas 7 e 6. Aqui acontece no baixo, e vocês veem que o baixo faz Sol sustenido, Fá sustenido. Ele está na forma ascendente da escala, mas ele faz um movimento melódico descendente sem nenhum problema. Seria estranho aí, né? Ele ter Sol B4 com B4, daria falsa relação e quebraria a ideia harmônica que está por trás aí. Então, vou tocar só nisso, depois vocês escutem com mais calma. Está um pouco alto, né? Desculpem aí se ficou alto demais, tá? E uma segunda situação é se eu estou em modo menor
mas eu quero realizar uma modulação, passagem para alguma região maior, normalmente o relativo maior da tônica. Então é interessante, nesse tipo de situação, contradizer esse tratamento natural lá dessas notas, né? Enfim, contrariar isso que o Schoenberg chama de pontos de virada, enfim, notas de redirecionamento, enfim, Wendenote, se não me engano, que ele fala. Mas é essa a ideia, né? Eu posso contrariar. Como é que isso acontece aqui? Eu tenho um Lá Sol Fá sustenido, quer dizer, seria um Fá B quadro, se eu tivesse ainda em Lá menor, mas na verdade o que está acontecendo aqui é que eu tenho uma dominante secundária indo para o relativo maior da tônica. Então, ainda que muito breve, esse trecho soa como uma alusão, não seria nem passagem, né? Uma breve alusão a Dó maior. E aqui, um trecho um pouquinho mais extenso, também em torno de Dó maior, e aí no tenor eu tenho aqui Mi, Fá, B quadro, Sol, B quadro, né? Então, vou escutar isso aí. Agora. Bom, então, depois olhem com mais calma aí, inclusive já está analisado, né, para vocês poderem ver. Essas alterações multiplicam, né, as possibilidades de construção de acordes. Então, se a gente for ver aqui, acho que eu vou ter que tirar a tela cheia para poder fazer zoom. Então, se a gente for ver aqui, né, todos os acordes que eu posso ter quando eu introduzo essas notas, né, aumenta bastante. Por exemplo, bom, se Ré Fá eu já tinha, né, e aqui tem as interpretações dele, tá? Ele funciona normalmente como uma dominante da relativa maior da tônica, tá? Então aqui eu coloquei o acorde e para onde ele iria, só para explicar a interpretação. Isso aqui, se Ré Fá, né, no estado fundamental. Se eu tenho Ré Fá Si, para harmonia funcional, isso deixa de ter tanto caráter de dominante do relativo maior da tônica e passa a ter caráter de uma subdominante em que há uma movimentação de uma das vozes para si. E, de fato, normalmente o Ré está dobrado, então o caráter aqui ele normalmente é menos de dominante. Bem, mas eu vou ter outras tantas, né? Quer dizer, eu posso ter o segundo grau com Fá sustenido, então isso pode funcionar como uma dominante menor da dominante, quer dizer, se Ré Fá sustenido é uma quinta acima de Mi, que é a dominante Lá, ou posso ter isso como relativo menor da subdominante maior. Então, imaginem Ré Fá sustenido Lá como subdominante maior, e se Ré Fá sustenido, então, é o relativo menor dessa sub maior. Aqui, ainda posso ter isso com Ré sustenido, claro que é uma alteração a mais, né, mas é um pouco decorrente disso aqui, então a ideia de ter dominante da dominante de fato, né, com força de dominante. Depois, todas essas subdominantes, e aqui a gente vai falar um pouco sobre essa, que não é comum no modo menor, mas enfim, todas essas são subdominantes derivadas do modo menor. Sobre a sexta napolitana, a gente vai falar dela com um pouco mais de atenção na próxima aula não síncrona, tá? Quer dizer, a próxima aula que eu vou gravar, eu vou falar disso. A próxima, exatamente, quer dizer, semana que vem eu vou gravar 2 aulas, tá? 19 a 20. Então, enfim, semana que vem vocês já vão ver. Ainda no campo da subdominante eu tenho a possibilidade do relativo maior da subdominante, quer dizer, Fá Lá Dó para Lá Dó Mi, e eu posso ter o Fá Lá Dó na primeira inversão, e isso pode ser interpretado como sub com 6, né, em vez de quinta, da dominante. Então aqui, né, você tem Lá Dó Fá, seria um Lá Dó Mi
em que o Mi passou a ser Fá, e esse Lá Dó Mi, ele é subdominante de Mi, quer dizer, subdominante da dominante menor aqui, por conta da estrutura de voz, enfim, a gente depois vai ter que falar um pouco sobre isso, mas na verdade a condução aqui não está muito boa, o Fá é que teria que ir para o Mi e o Lá para o Sol, eu não tive muito tempo de pensar a respeito, só queria desenhar todas as possibilidades para vocês. A gente ainda tem essa possibilidade do sexto grau diminuto, né? Que na verdade pode funcionar tanto quanto um sétimo grau do sétimo grau. Então entendam aqui, sétimo grau do quinto de Dó, né? Quer dizer, aqui já alude um pouco para o campo do relativo maior. Então, se isso está em estado fundamental. De novo, se eu tenho um acorde diminuto na primeira inversão, isso automaticamente na harmonia funcional ganha uma outra interpretação, normalmente de sub-6, né? Sub com sexta no lugar da quinta. Então, Lá Dó Fá sustenido pode ser interpretado como uma subdominante menor com a sexta no lugar da quinta de Mi. Tá? Interpretação parecida com essa aqui, só que agora com a condução é um pouco mais coerente. E por fim, eu tenho também essas possibilidades de acordes dominante. Tem a dominante menor, tem a dominante maior, tem a dominante relativa, quer dizer, a dominante de Dó, e eu tenho o sétimo grau, que é interpretado, o sétimo grau com a nota elevada, que é interpretado na harmonia funcional como a dominante com sétima sem fundamental de Lá. Bem, depois voltem com calma. Vamos seguir, tá? A gente vai ver algo sobre o uso, especialmente desses acordes aqui de subdominante. Bem, então, citando Lamonte, né, no barroco tardio, todas as inversões do acorde dominante de sétima são usadas em modo menor. Então, você vai ter Mi, Sol sustenido, Si, Ré, Sol sustenido, Si, Ré, Mi, então, todas as variantes, tá? No entanto, ele demarca aqui que a subdominante é especialmente rica, né, em variedade harmônica. E aí ele cita aqui pelo menos as 4 variantes, sub-6, que seria o análogo, quer dizer, a maneira de compreender o segundo grau diminuto da primeira inversão, Ré, Fá, Si, sub com sexta adicionada, Ré, Fá, Lá, Si, e a sub maior. E a gente não está falando aqui ainda da sexta napolitana, mas também está relacionada a isso. E aí aqui algumas observações sobre encadeamentos que funcionam bem. Tá? Isso aqui tudo adaptado, enfim, dessa seção do livro de Lamonte, tá bem? Então, sub 6,5, né? Sub com sexta adicionada dominante e sub 6 dominante são muito comuns no modo menor, mas não se emprega normalmente a variante maior, ou seja, Ré, Fá sustenido, Lá, Si. E aqui explica um pouco por quê. O Fá sustenido ele tende a ir para o Sol sustenido e também tem um Lá nesse acorde que tende a ir para o Sol sustenido. Então, quando a gente faz esse engajamento, isso tende a gerar uma dupla sensível. Tá? Então, não é comum. Tem uma outra razão que nós vamos ver um pouco mais para frente quando a gente for falar sobre o uso de funções secundárias no modo menor, né? Aquele seção 11, se não me engano, eu falei no início da aula, agora já me esqueci qual que é o item específico, mas em modo menor a gente normalmente não fica com grandes trechos no relativo maior, porque você enfraquece e dissipa a estabilidade do modo menor. Bom, outras observações, né? Geralmente a dominante resolve diretamente na tônica e nas tonalidades menores, mas ocasionalmente pode ocorrer a progressão dominante sub menor, com baixo na terça, ou a dominante sub, mas nunca dominante sub maior. Tá? Isso tem a ver com o que a gente está falando, isso enfraquece o campo tonal e desloca
campo harmônico para longe. Quando a gente realiza uma progressão a partir do acorde dominante menor, aqui eu errei, tá? Mas é Dzinho ou Vzinho, que é Dzinho na cifragem funcional e V minúsculo na cifragem graduada. A tendência de resolução descendente da sétima nota natural da escala deve ser considerada. Então, na verdade é isso aqui, tá? Resumo dessas observações. Quer dizer, a gente ter Lá, Sol, Fá, aqui é normal, não tem nenhum problema. Eu posso ter, então, tônica, dominante menor, subdominante menor. É bom lembrar que quando isso acontece, isso não está dito pelo Delamotte, mas eu coloco aqui, e também não escrevi nos slides, então é importante vocês lembrarem disso. Toda vez que eu faço um encadeamento desse tipo, isso tem um caráter menos forte do ponto de vista tonal e alude mais a uma atmosfera modal. Então, quando a gente for utilizar isso, a gente deve ter um pouco de cuidado. Opa, esqueci de voltar aqui para a tela. Bom, aqui um outro caso, né? Eu vou ter Lá, Sol, Lá. A gente falou, não é ideal ter esse tipo de condução, porque a gente quer ter a sensível, né? Quando tem a construção de encadeamentos por bordadura inferior. Mas está numa voz intermediária e é menos grave. Agora, não pode acontecer no soprano, tá? Então, a ideia, acho que o princípio que é importante de entender, não pode estar exposta a voz que faz uma movimentação melódica atípica como essa. Quer dizer, também não seria ideal no baixo, tá? Bem, seguindo sobre as inversões e dobramentos, né? O Delamotte fala, então, né, as seguintes regras que ele derivou analisando os corais e o Messizo Handel. As tríades menores geralmente têm a fundamental dobrada, mas ocasionalmente podem ter a terça dobrada e a quinta raramente é dobrada. Então, Lá, Dó, Mi, eu posso ter Lá, Dó, Mi, Lá, Lá, enfim, Lá, Dó, Mi, Dó, ou Lá, Mi, Dó, Dó, não sei, ou, enfim, isso pensando em estado fundamental. E se está na primeira inversão, o baixo, quer dizer, um Dó, Mi, Lá, Dó pode ser dobrado, ou um Dó, Mi, Lá, Lá pode ser dobrado, mas a gente não vai ter novamente, normalmente, o dobramento da quinta, tá? Porque se eu tiver Dó, Mi, Lá, Mi, eu tendo a reforçar muito o espectro, quer dizer, essa estrutura de Dó, Mi, Sol, né, como se o Lá que tivesse adicionado aí, tá bom? Bem, gente, dessa primeira parte da aula é isso, e eu já volto, então, no próximo vídeo com questões relacionadas à cadência, articulação dos corais e planejamento dos trabalhos, quer dizer, planejamento inicial dos trabalhos de vocês, inclusive também com as instruções para o exercício 7. A gente já se vê.